Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui que tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? Vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, vai logo, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque, ó, quanto mais gente vocês trazem pro cardume, mais forte ele fica, e ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E hoje é um dia especial, que é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão, e um detalhe, revisão FPS, tá? Então, você que vai fazer FPS, fica ligado nessa questão. Ei, fica ligado nessa questão, porque você pode usar na tua prova, tá? Então, presta atenção. Você sempre vai ver que a questão do FPS é uma questão muito objetiva, tá? Diferente de outros vestibulares, a FPS é uma questão muito técnica, muito objetiva e muito direta. Aí vê o que ele diz aí nessa questão. Presta atenção. As infecções graves causadas pelo novo coronavírus eram caracterizadas por um grande comprometimento do sistema respiratório, afetando a hematose. Aí vamos lá. Eu já estou dizendo que aqui, vê, rapidinho, ó, tá F, vê, tá trabalhando, tá atrapalhando a hematose. Aí tá dizendo assim: nesse processo, o gás oxigênio presente no ar dos alvéolos difunde-se. Olhe, deixa eu mudar de cor aqui. O oxigênio, ele difunde-se para os capilares sanguíneos e alcança as hemácias se combinando com a molécula de hemoglobina e formando uma coisa que nós chamamos de oxhemoglobina. Ó, formando a oxhemoglobina, o HbO2. Essa difusão gasosa é possível porque a pressão parcial do gás oxigênio é. Galera, é o seguinte, veja, é uma questão típica da FPS, muito direta de fisiologia e de fisiologia do sistema respiratório. Quando a gente trabalha com essa parte de fisiologia do sistema respiratório, o que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Trabalhou com ela, ele está falando de um mecanismo, ó, essa questão vai estar falando de um mecanismo que a gente trabalha na fisiologia como hematose. Isso aqui, ó, vai se trabalhar com a hematose pulmonar. Isso aqui vai se trabalhar com a hematose pulmonar. Aí qual é a ideia? Quando eu trabalho com a hematose pulmonar, eu preciso que vocês saibam que a hematose pulmonar, isso aqui nada mais é do que a troca gasosa. E toda vez que vocês forem cobrados dessa troca gasosa que acontece, chamada de hematose, lembrem que o mecanismo dessa troca vai ser sempre a difusão, tá? Aonde o gás vai sair de onde tem mais, ó, o gás, ele sempre vai sair de onde tem mais, tá aqui, ó, para onde tem menos. Ó, para onde tem menos, ou seja, ele sempre vai sair de um local aonde você vai ter a maior pressão dele para um local ó, que você vai ter a menor pressão. Para um local que a gente vai ter a menor pressão. Aí qual é a ideia? Quando a gente trabalha com isso aqui, a gente vai ter assim, ó. Eu vou ter o alvéolozinho. Deixa eu fazer aqui um alvéolo bonitinho. Ó, eu tenho aqui um alvéolo, ou a tentativa de um alvéolo. E aqui a gente vai ter um vaso. Vê? Eu vou ter um vasozinho chegando aqui. Imagine que eu vou ter um vaso saindo aqui. Então aqui, ó, você vai ter a chegada. Aqui você vai ter a chegada. E lembre que aqui na parte de cima você vai ter a saída. Qual é a ideia? Toda vez que o sangue chega, o sangue ele vai chegar venoso. E toda vez que o sangue sai, o sangue vai sair arterial. O que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Se o sangue ele chega venoso, é porque esse cara aqui, ó, ele vai chegar com muito CO2. Ó, ele vai chegar com muito CO2.
Se ele chega com muito CO2, o CO2, ó, dentro do vaso, ele vai estar mais. O CO2 dentro do vaso vai estar mais. E o alvéolo vai estar menos. Então, saindo de um local de maior pressão para menor pressão, o CO2 sai do sangue, vê, e passa para dentro do alvéolo, aonde ele vai embora num processo que a gente chama de expiração. Por outro lado, o oxigênio vai chegar aqui. Presta atenção. Por outro lado, o oxigênio entra no alvéolo através do mecanismo da inspiração. E quando você compara o oxigênio que está dentro do alvéolo para o oxigênio que está no sangue, olhe, o alvéolo ele vai ser mais. Ei, o sangue, presta atenção, vai ser menos. Então, o que é que acontece? Saindo de mais para menos, saindo de um local que tem maior pressão para o de menor pressão, o oxigênio do alvéolo, ele passa para dentro do sangue, porque ele vai sair de um local que tem maior pressão para de menor pressão. Por isso que o sangue que chegou venoso sai arterial, porque o sangue venoso é um sangue que é rico em CO2 e o sangue arterial é um sangue rico em O2. Então, a questão está perguntando por que o oxigênio sai do alvéolo e passa para dentro dos capilares para se juntar com a hemoglobina e formar a oxihemoglobina. Ora, depois que você lembra desse esqueminha que eu desenhei aqui, vê como é que fica mais fácil a questão. Aí ele está dizendo assim, letra A, maior no sangue do que no interior dos pulmões. Se tivesse maior no sangue, ele não ia passar para dentro do sangue. Lembrem que é de mais para menos. E o sangue está menos. Então, corta a letra A. Letra B, igual no sangue, aquela no interior dos pulmões. Se fosse igual, nem caminhada tinha, nem para sair, nem para entrar. Quando você tem as pressões igualadas, não tem movimentação. Maior no interior dos pulmões do que no sangue. Perfeito. Você vai ter uma maior pressão dentro do alvéolo do que no sangue. Então, o gabarito dessa questão, você já sabia que o gabarito era a letra C. Mas aí ele está dizendo assim, maior no interior dos pulmões do que na pressão parcial do gás carbônico no sangue. Eu estou falando do oxigênio, não estou falando de gás carbônico. Corta a letra D. E depois eu tenho maior no sangue do que a pressão parcial do gás carbônico. Eu estou falando de oxigênio, não tem nada a ver com gás carbônico. Corta. Gabarito da questão, gabarito letra C. Uma ótima questão da UPE. E bem diretona, tá? Da UPE não, da FPS. Uma ótima questão da FPS. Questão bem diretona, que assim, lembrando de fisiologia, você pode acertar uma questão na sua prova, beleza? E assim, se tu gostou, não esquece, traz mais gente pro Cardume. Espalhe esse canal, porque eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, tá? Então assim, menino, menina, beijo do tubarão, tá? Valeu!